Vamos nessa, Ravel Pinheiro. Uma tarde de domingo maravilhosa, né? Para o Bahia, estamos vendo aqui, você que está no YouTube, né? Tem uma fotinha de Carlo Ancelotti com o Rogério Ceni, né? Segurando a camisa do esquadrão, né? Bela camisa ali, com o nome do Ancelotti. E o Bahia venceu por 2-0. O Ancelotti foi ver o Jean Lucas, mas viu o Juba, né? E até o Everton Ribeiro, né? Foram destaques aí desse importante triunfo, né? Era um jogo que o Bahia era favorito, né? Acho que até favoritaço, né? Santos sem Neymar, trocou de técnico, mas o Bahia, a gente já viu o Bahia se enrolando nesse tipo de jogo várias vezes, né, Ravel? Mas não foi o que aconteceu, inclusive uma vitória incontestável, 2-0, poderia ser mais, né? Uma vitória que não tem o que falar dessa vitória, Ravel. Tô falando do lado negativo, né? Porque eu acho que foi tão fácil, me pareceu tão fácil essa vitória do Bahia, um triunfo sem fazer muito esforço nesta tarde na Fonte Nova. Boa noite para você. Boa noite, meu amigo Fábio. Boa noite, Gabriel, que já está na direção também desse conteúdo. E para todo mundo que já está aqui, reforço o pedido, deixa a curtida. Se não for inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a chegar à nossa sonhada meta de 100 mil inscritos. Parabéns também para a galera do Santa Cruz, que está tendo live também nesse momento aí no nosso 45.2. Nós que viramos já uma emissora, né, Fabinho? Fazendo tanto conteúdo. Pedir para a turma também, se possível, deixar o like lá também na outra live que está rolando nesse momento, falando sobre a classificação do Santa para a próxima fase decisiva que pode garantir aí a subida do Tricolor de Recife para a Série C. Fábio, muito pouca coisa para falar negativamente da noite de hoje, tá? E a maior parte delas, inclusive, não diz respeito diretamente ao Bahia, postura, atuação, nem nada do tipo. Começando pelo ponto negativo, a única coisa que eu vou dizer aqui, na verdade, o Bahia eu não diria que o Bahia tem culpa, eu diria que o Bahia é vítima, na verdade, de uma situação que se agrava rodada após rodada, jogo após jogo, que é a quantidade de baixas que a gente vai tendo no elenco em razão da quantidade enorme de jogos que o Bahia faz. Hoje foi a partida de número 57 do Bahia no ano, a 53ª com o time principal. O Bahia jogou 3 jogos ali com o time sub-20 no começo do calendário, jogou uma outra partida também com esse time sub-20 contra o Confiança pela Copa do Nordeste, quando já estava ali classificado. Partida essa, inclusive, né, contra o Confiança, que o Bahia foi a única partida que o Bahia perdeu na Copa do Nordeste. Confiança agora será o adversário do Bahia nas finalíssimas, que ainda não tem data marcada, mas está previsto ali para acontecer entre os dias 3 e 7 de setembro. E tirando esses 4 jogos, Fábio, o Bahia jogou os outros 53 com o seu elenco principal, né? Jogadores ali que, se não são a força máxima disponível, são jogadores ali reservas que entram sempre, que estão ali com a responsabilidade de dar suporte aos 11 titulares. E isso faz com que o Bahia seja o time que mais joga partidas no Brasil, né? É uma responsabilidade muito grande, porque a gente, muitas vezes, aqui no papel de analista, e até a própria torcida, cobra bastante desempenho desse elenco, porque sabe da qualidade, sabe da capacidade, mas há de convirmos também que o Bahia, com 53 jogos, chega aí, 53 só do time principal, em 8 meses de temporada, isso considerando férias, considerando pausa para o Mundial, é uma média de quase 7 jogos por mês, né? Um jogo a cada 4,5 dias, é um negócio assim desumano, né? Eu sei que o calendário brasileiro ele é pesado para todo mundo, mas para o Bahia tem sido pesado em especial, por tudo que o Bahia também, de alguma maneira, ajudou a construir desde a temporada passada, né? A gente já falou aqui sobre pré-Libertadores, onde o Bahia acabou tendo que fazer 4 jogos a mais, um incremento no seu calendário. A própria Copa do Nordeste, que é uma competição que a gente tem um carinho muito grande, mas que também enche o calendário dos clubes da região. E aí esse calendário tão inchado faz com que o Bahia jogue muitas partidas, uma quantidade muito grande. Estar localizado também no Nordeste faz com que a logística seja um desafio para clubes aqui da nossa região, e tendo mais partidas para jogar, o Bahia quase nunca folga, e por não folgar, seus atletas são sempre exigidos, e dessa maneira o Bahia hoje foi a campo sem Gilberto, seu lateral direito principal, sem Caio Alexandre, um dos seus melhores jogadores do elenco, sem Eric Pulga, que já está lesionado há algum tempo, que inclusive se lesionou numa partida de menor desafio técnico, né, contra o Retrô, e hoje com 5 minutos perdeu o Ademir, né? Então praticamente o Bahia jogou o jogo inteiro de hoje sem 4 dos seus 11 titulares. Então esse aqui é o ponto negativo que eu diria da noite de hoje, Fábio. À medida em que o calendário vai avançando,
O time do Bahia tem sofrido com lesões e são lesões em sua maioria de natureza ali muscular mesmo, né? Os atletas eles vão perdendo disponibilidade para as partidas, não por lances de jogo, mas por desgastes oriundos de fato do excesso de jogo, do estresse, do desgaste físico que naturalmente acaba se tendo quando um time se doa muito. E o Bahia é um time que prevalece o conjunto, prevalece a força dessa obra toda que é composta aí por 15, 16 titulares que praticamente jogam todas as partidas. É uma conta que vai sendo cobrada, que preocupa, tá? E é por isso que eu elencaria esse principal ponto, Fábio, como um aspecto negativo que acaba influenciando não só na partida de hoje, porque o Bahia mudou um pouquinho suas características, embora tenha feito um jogo seguro, mas que vai influenciar para as próximas partidas, partidas importantes que teremos nesse momento da temporada. Então, meu abre aqui, meu destaque inicial, Fábio, seria que o ponto mais negativo da noite de hoje, eu diria que o Bahia é vítima de um calendário voraz, pesado, que ele vai precisar se preparar para não sofrer tanto com isso para 2026, seja conseguindo classificação direto na Libertadores, seja tendo um nível de elenco, completude melhor para que uma ausência não seja tão sentida, ou seja, ainda priorizando competições para que você não passe de fato por questões como essa. Eu diria porque, por exemplo, ganhar o Campeonato Baiano é muito importante, mas se puder fazer isso sem sua força máxima, eu acho que isso vai fazer um efeito muito grande no longo prazo, Fábio. Então, é esse o meu destaque inicial para em seguida a gente entrar propriamente nesse Bahia 2, Santos 0, nessa noite que levou 45.813 pagantes à Fonte Nova. É isso, né? Grande público. Inclusive, eu vi uma informação que o Bahia foi o terceiro time no futebol brasileiro a atingir 1 milhão de torcedores no estádio, né? Somando todos os jogos. Flamengo e Corinthians eram que tinham alcançado a marca primeiro. E agora o Bahia, né? Que vem. É comum, né? O torcedor do Bahia realmente levar grandes públicos para a Fonte Nova. Bom, o Antônio Eduardo Feitosa, sobre o que você estava falando, ele pondera a questão das férias, né? Teve uma pausa aí de 15 dias e tal, que também não tem um pouco da preparação física, esse número de lesões. Antônio, um abraço para você, meu irmão. Eu acho que esse ponto da preparação, ela está muito associada àquilo que eu falei, assim, do nível de exigência que o time tem, assim. O Bahia é um time que ataca e defende em bloco, a participação coletiva é muito grande. Só para a gente dar um exemplo aqui, falando desse tactics, o próprio Santos, ele trabalha com um quarteto de ataque que praticamente, em sua maioria, isso até foi corrigido nas últimas rodadas, mas em sua maioria eles abdicam de participar da fase defensiva, né? Roleiser, Neymar, Guilherme até volta um pouco mais. Mas esses atletas, eles praticamente, Tiquinho Soares, eles não participam da fase defensiva do jogo, né? Sobrecarregando a defesa, obviamente, mas esses atletas eles guardam energia para poder participar somente da fase de ataque na maioria dos momentos do jogo, Antônio. E aí o Bahia ele vai na contramão disso. O Bahia é antítese disso. O Bahia faz com que Juba defenda e construa por dentro, faz com que Pulga, que é um jogador que tinha dificuldades, inclusive, de se posicionar na fase defensiva do jogo, tem evoluído muito nesse aspecto, porque participa mais do jogo defensivo, o próprio Ademir, que vai e volta o tempo inteiro, e hoje ele se lesiona dessa forma. Se a gente for pegar o início do lance, ele é acionado depois de ter feito uma volta para ajudar a cobrir áreas ali na lateral direita, e quando ele faz a jogada individual, ele acaba se lesionando, então acontece muito isso. O próprio William José, Lúcio Rodrigues, quando fazem essa função de centroavantes, eles acabam participando muito da fase defensiva também, ajudando. Então eu diria que, embora a gente possa de fato observar como é que está o preparo físico desses atletas, mas eu diria que a doação do conjunto ela faz com que o Bahia se sobrecarregue demais, né? Esses atletas eles correm muito um pelo outro. Não obstante a isso, o Everton Ribeiro terminou ano passado com o maior número de desarmes na história da carreira dele, né? Um atleta que já está aí na fase final da sua carreira, que já jogou a plenos pulmões quando mais jovem. Hoje no Bahia, com uma característica um pouquinho diferente, fecha o ano de 2024 com o maior número de desarmes que ele já havia feito em toda a sua carreira, demonstrando que esse time é um time que tem um jogo coletivo muito forte e o dispêndio disso é a força física talvez se esvair aí pelo caminho e fazendo com que esses atletas estejam mais propensos a lesões. Muito bem, o JP Moraes Salles fala que ele sente que esse é um problema de time grande
É uma questão que surge para quem quer disputar muito. Explico por que times que vão bem em pontos corridos vão mal em mata-mata e vice-versa. O calendário não ajuda, né? Então, e é muita competição também, né? Eu acho que realmente, e ainda mais para um time do Nordeste, se agrava porque tem a Copa do Nordeste, né? Os outros lugares, né? Tem a Copa Verde e tal, mas aí são mais times de Série B, né? Que disputam. Mas assim, os times do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, eles não têm uma Copa regional, né? E não dá também para abrir mão completamente, né, da Copa do Nordeste. Tem jogo ali como foi Ceará e Bahia. Você não tem como botar time reserva nesse jogo, né? É um jogo em casa, valendo uma final. Então, realmente é muito difícil para os times aqui do Nordeste não sofrerem com esse tipo de questão, né? É, o Esquadrão de Aço fala que tem que jogar Baiano e Copa do Nordeste com um time alternativo. Mas chega às fases finais, tem que botar todo mundo, né? Então é aquilo. Eu acho que time grande o time da Série A não devia jogar a primeira fase de estadual. O time joga mata-mata só, porque ele vai se classificar de todo jeito. Então você já eliminaria o quê? 9 rodadas do Baiano, pô, ajudaria bastante, né? O Bahia entrando, sei lá, numas quartas de final, por exemplo, jogando 6 jogos. Time de Série A entra só nas quartas. Resolveria bastante o calendário. É, Bom, vamos falar do jogo, Ravel? Você quer pontuar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu concordo, eu só já vou fazer um comentário breve e depois já mudo para análise do jogo, Fábio. Eu concordo. O Ceará, o estado do Ceará teve um formato de competição, não sei se ainda está em vigor, mas era um formato muito interessante, assim, privilegiava a entrada de Ceará e Fortaleza já nas Teve um etapas ano mais isso, né? avançadas Aí o do Ceará campeonato. caiu, né, nessas quartas de final, aí voltaram Aí voltaram para o pra modelo, né? primeira. Mas Teve um ano, né? Eu lembro. Caiu pro Iguatu o Ceará nesse. pois é, assim, porque na verdade aí entra um outro ponto, né, que é a preparação, como o time vai fazendo, conseguindo fazer ajustes finos em jogos de menor desafio técnico para poder É. chegar nos jogos mais importantes da temporada um pouco mais preparados tecnicamente, não fisicamente, mas tecnicamente sim. Então é muito difícil encontrar o equilíbrio, a equação. Eu acho até que o Bahia conseguiu fazer relativamente bem esse ano, tá? Mas o Campeonato Baiano, por exemplo, o Bahia enfrentou certa dificuldade ali em determinados momentos. A Copa do Nordeste foi o contrário. O Bahia conseguiu gerenciar bem, não à toa conseguiu também a sua liderança geral, fazendo com que o time agora consiga decidir contra o Confiança, afinal ainda jogando em seus domínios, o que aumenta o favoritismo e dê ao Bahia a possibilidade de em Aracaju, Aracajives, como diríamos aqui os baianos, no dia 3 de setembro, a possibilidade do Bahia mesclar um pouquinho o time. Não vai me surpreender se o Rogério Ceni fizer isso. Inclusive, ele falou um pouquinho sobre isso na coletiva de hoje, levantando essa possibilidade de ter atletas do time reserva, né, do considerado time reserva, começando esse jogo de hoje. Inclusive, eu acho que é um time suficientemente bom para voltar para Salvador vivo e em condições de decidir na Fonte Nova o seu quinto título, fazendo com que o Bahia seja o maior campeão da Copa do Nordeste, caso o favoritismo se confirme. Mas, bom, indo diretamente para o jogo agora, Fábio, como eu disse, né, 45.813 pagantes na Fonte Nova hoje, um excelente público. Foi a primeira vez que o Bahia conseguiu superar a marca de 40 mil pagantes na Fonte Nova após a instauração do check-in, né, da biometria facial, né, que é algo que a gente estava ali um pouco em dúvida até que ponto a biometria facial pode ter influenciado nessa retração de público do Bahia, embora as médias de público estejam muito parecidas com as do ano passado. Mas eu acho que o torcedor do Bahia hoje deu uma excelente resposta em relação a isso e levante uma outra questão que eu particularmente sou partidário. Acho que o Bahia vinha jogando em horários muito ruins nesse Campeonato Brasileiro ali, sempre nos sábados mais no final da noite, no domingo nos horários mais difíceis para se locomover numa cidade com problema de infraestrutura urbana, de mobilidade e de segurança pública, como Salvador tem sido. Então, jogar num domingo às 16 horas, um horário tradicionalmente consagrado como principal, que o brasileiro gosta de consumir futebol, especialmente no estádio, eu acho que foi uma boa resposta, um indicativo de que o problema talvez não seja, ou pelo menos não é, unicamente na questão do check-in, da biometria facial, levando esse bom público e uma média de um faturamento, né, uma receita de quase 2 milhões de reais, 1.912.000 reais, com certeza aí um dos maiores receitas brutas de acesso de ingresso do Nordeste, envolvendo partidas entre clubes, um bom número a se destacar aí, como o Bahia conseguiu
na tarde de hoje. Um jogo que o Bahia, Fábio, controlou do início ao fim, né? Um jogo onde o Bahia não gerou tantas oportunidades, mas com toda certeza também não sofreu essas oportunidades. O Bahia conseguiu moldar o jogo à sua maneira, eu diria, porque tinha a necessidade de vencer, de confirmar seu favoritismo, afinal de contas, estava enfrentando um Santos que não tinha Neymar, que há quem ame, há quem odeie, mas é o principal nome do time santista, do Alvinegro Praiano, que não estava à disposição para a partida de hoje, e com isso o Santos ali já viria sem sua principal referência técnica. Era aniversário do filho dele, né, Ravel? Aí aniversário do filho dele, e aí coincidentemente ele não estava disponível, né? Festa de criança dá trabalho, encher balão, pô, para aniversário de criança horas. Exatamente. Então, é nesse momento que você cria memórias afetivas com seus filhos, exatamente. E como o Neymar tem muitos filhos, ele não pode deixar de privilegiar nenhum deles, né? E aí acabou que ele tomou cartão no último jogo, e jogo esse, inclusive, que o Santos tomou 6 do Vasco, né? Então o Santos também vinha com uma pressão muito grande, um adversário que tem muita camisa, mas que enfrenta momentos difíceis na sua história recente. Veio sem treinador, afinal de contas, o treinador anterior ele foi demitido e o Matheus Bach, filho do Tite, assume interinamente enquanto o Santos negocia aí com treinadores, né? Me parece que já estava ali encaminhado, fechado com o Vojvoda, mas quem esteve à beira do gramado na tarde de hoje em Salvador, na Fonte Nova, foi o Matheus Bach, filho do Tite, que não tem experiência como treinador principal, embora já auxilie o seu pai em diversos trabalhos na sua carreira, mas isso é diferente, né? Então, o Santos, na verdade, começando por aí, apresentou muita fragilidade, assim, um time que não conseguiu de maneira nenhuma, assim, apresentar repertório, qualidade, ou mesmo prejudicar o Bahia, incomodar o Bahia, sem qualquer tipo de possibilidade da gente imaginar que o Bahia não venceria o jogo. Isso porque o Santos demonstrava essa fragilidade e o Bahia abre o placar ali com 12 minutos, né? Com muita tranquilidade. Inclusive, o Bahia vem fazendo já um jogo bom. O Bahia apresentava certa intensidade antes de fazer o gol. Nessa intensidade, inclusive, que a Ademir acaba se lesionando, fazendo uma jogada ali para cima do Escobar, e aí ele se machuca sozinho, uma lesão aparentemente muscular, né? Amanhã ele deve fazer os exames de imagem para poder confirmar. Lesão essa que já também já havia sido acometida aí, Gilberto, Caio Alexandre. Então, como eu disse, né, o desgaste dos jogos. E a Ademir foi esse o vitimado da tarde, né? Mas o que acontece é que o Bahia já vinha mostrando intensidade ali, já queria resolver o jogo logo. E aos 12 minutos, uma jogada que começa ali com o David Duarte, tocando para Everton Ribeiro, que, parêntese, que teve uma tarde espetacular hoje jogando bola. Conseguiu servir bem Juba, com um buraco na frente da zaga do Santos ali, Juba com muito espaço, e aí uma finalização de altíssima qualidade. A bola vai saindo do goleiro Gabriel Brazão, morrendo no cantinho, quase que na bochecha da rede, um chute de muita distância, demonstrando muita qualidade do lateral esquerdo tricolor, que aproveitou, Fábio, a oportunidade de ser visto de perto por Carlo Ancelotti, que está aí na nossa tela, para quem está consumindo o conteúdo visual. O Bahia preparou também uma estrutura para receber o comandante da seleção brasileira, deu uma camisa personalizada, teve encontro dos dois treinadores aí. Ele que veio para observar Jean Lucas e Gabriel Brazão, que são os pré-selecionáveis que tiveram seus nomes vazados, mas eu diria que Luciano Juba foi quem melhor aproveitou a oportunidade. É um atleta que a gente não tem a confirmação se está na pré-lista, afinal de contas a pré-lista não foi toda divulgada, deve ser divulgada amanhã, mas o fato é que ele, além desse belíssimo chute, teve uma partida muitíssimo boa, né? Um cara que conseguiu jogar bem os 90, 95 minutos aí, considerando os acréscimos, e eu diria que ele, no mínimo, colocou uma boa dúvida em relação à possibilidade de ser convocado, porque eu acho que é um atleta que está numa posição bastante lacunosa, carente, e ele aproveitou bem a oportunidade. E aí, com esse gol aos 12 minutos, Fábio, ele faz com que o Bahia tenha condição total de ditar o ritmo do jogo mesmo. Assim. O Bahia consegue, a partir daquele momento, entender de que maneira ele poderia atacar o Santos, continuou tentando por um tempo, correndo atrás do segundo gol, mas ao mesmo tempo, em determinados momentos ali, especialmente entre os 22 e 33 minutos do primeiro tempo, o Bahia baixa muito seus blocos, aproxima suas linhas e se defende em bloco médio, dando a bola para o Santos tentar atacar o Bahia e ceder ao tricolor a oportunidade de sair em lances de contra-ataque. Eu diria que o Bahia, ele flertou um pouquinho com o perigo nesse momento do jogo, assim, mas falta qualidade no Santos, como eu disse. Falta qualidade no trabalho desenvolvido pelo treinador, pela comissão técnica, né? Não que os atletas não tenham qualidade. O Roleiser, por exemplo, é um atleta que eu gosto bastante. Barreal, eu diria que é um bom jogador
Guilherme não esteve à disposição hoje porque, em razão dos acontecimentos recentes com a torcida do Santos, ele acabou pedindo para não jogar a partida. Mas são atletas que têm capacidade de entregar tecnicamente um bom nível, mas que não vivem um bom momento nesse momento do Santos, que eu diria que sente falta de um treinador de verdade, tá? E aí o Santos, entre os 22 e 33 minutos ali, teve posse de bola, trocou passe, mas uma posse muito infrutífera, né? Uma posse que não gerava ocasiões de jogo, tanto que a primeira e única finalização do Santos no primeiro tempo acontece aos 36 minutos, né? Uma finalização de perna esquerda ali, a média distância, que passa por todo mundo ali da zaga, e Ronaldo consegue fazer uma boa defesa. Então eu diria que o Santos, ele não se aproveitou tão bem da posse que ele tinha ali à disposição para poder gerar ocasiões de gol. E o Bahia também não conseguia sair tanto nesses contra-ataques que ele se pretendia fazer com esse modelo de jogo, Fábio. Então, o primeiro tempo foi levando dessa forma. Eu diria que o Bahia, no primeiro tempo, teve uma atuação um pouquinho abaixo da média, porque ficou tentando buscar essas oportunidades que não vieram, e especialmente porque o ataque não funcionava. O William José não fez uma boa partida, e aí no intervalo o Rogério dá uma corrigida nisso. E a primeira ação de correção é tirar o William José já no intervalo, tá? Ele coloca Lúcio Rodrigues, que tem demonstrado que entra bem nas partidas, até nas suas redes sociais divulgou aí vídeos de treinamentos extra, tentando mostrar que está focado e tentando se condicionar para receber mais oportunidades. Fato é que ele entrou no segundo tempo ali, e não só ele, como o Bahia de um modo geral, melhora bastante, Fábio. No segundo tempo, eu diria que o Bahia se apresentou bem melhor do que no primeiro, embora também tenha utilizado uma estratégia de controle, mas conseguiu gerar mais oportunidade de jogo, de volume. Foi onde surgiu ali finalizações com mais clareza. Antes do próprio gol que acontece, do segundo gol do Bahia, ele já tinha também conseguido gerar uma oportunidade com o próprio Lúcio Rodrigues ali, fazendo uma jogada individual pela esquerda, finalizando de fora da área, né? E o Bahia buscando muito esse jogo, com o Lúcio Rodrigues sempre flutuando, né? Um cara que entra como centroavante, mas cai pela direita, cai pela esquerda, e gera bastante oportunidade de jogo para o Bahia. Eu diria que a entrada dele melhora o Bahia também, assim como o Bahia passa a jogar melhor também ali quando você tem mais movimentação, né? Cauli, que foi quem escolhido para substituir Ademir, eu diria que foi até uma grata surpresa ele continuar caindo pelo lado direito, porque quando se esperava que Kaique viesse para esse lado, Fábio, na verdade o Rogério mantém o Cauli naquela posição e dá liberdade para a área subir a linha. Então a área começa a atacar o corredor, fazendo com que o Bahia ganhe mais amplitude para aquele lado ali. E o lateral colombiano, eu diria que fez até uma boa partida. Desde a volta da lesão, ele não tinha jogado tão bem quanto hoje, eu diria. E isso acontece graças a essa liberdade que ele teve. E Rogério, eu acho que teve uma ação interessante de não mudar imediatamente Kaique de lado de campo, deixando ele ainda ali do lado esquerdo. E em determinados momentos do jogo eles faziam a troca, então eu acho que o Bahia se comportou taticamente muito bem, especialmente no segundo tempo, porque deu essa liberdade para esses atletas. Mas o placar era mínimo, né? Então você tinha um risco ali, mesmo que a coisa não demonstrasse um perigo iminente, mas quando você tem um placar mínimo, você tem uma possibilidade de, num lance casual, fortuito, as coisas degringolarem, né? E aí o Bahia se protege disso aos 15 minutos do segundo tempo, quando numa jogada que começa também numa triangulação na defesa, né? Juba construindo por dentro mais uma vez, Everton Ribeiro recebe a bola e aí com muita genialidade dinâmica, ele gira e já dá o passe em projeção para Lúcio Rodrigues, que ganha ali de Luizão, né? Luizão tenta fazer a saída, Luizão inclusive hoje fez uma péssima partida, ele ganha na velocidade quando o Luizão tenta fazer a linha de impedimento, sai em condições legais, assim, bastante bem posicionado, ganha na velocidade e finaliza inapelavelmente para fazer o segundo gol tricolor. A gente está vendo as imagens aí divulgadas pela TV Bahia, né? Thiago até aparecia, Thiago que entrou bem também no jogo, aparecia do outro lado, mas Lúcio com muita confiança finaliza assim, sem a menor chance de defesa, para fazer o segundo gol e aí sim trazer uma tranquilidade maior para o Bahia no jogo. Eu diria que o Bahia, no segundo tempo, a partir do segundo gol, se solta ainda mais, né? Consegue controlar bem as ações. Diria que em vários momentos o Bahia poupou um pouco mais a energia, tá? Como eu estou dizendo aqui, não é que o Bahia tenha feito uma partida excelente. Eu diria que o Bahia fez uma partida controlada, segura, onde não se expôs tanto, né? Tirando essa finalização que eu citei ali no final do primeiro tempo, o Santos só teve uma outra finalização já mais para o final do segundo tempo,
quando o Ronaldo consegue fazer uma boa defesa e as outras finalizações acabam sendo para fora. Então foi um jogo até de poucas finalizações no alvo. O Cauli teve uma chance no primeiro tempo que passa arriscando a trave. Thiago tem uma outra no segundo tempo também passando bem perto da trave. As finalizações que são contabilizadas como no gol, à exceção dos próprios gols, sabe, não foram nem tão perigosas, mas eu diria que o Bahia, dentro da sua estratégia, que era conseguir vencer, dosando energia, contingenciando forças, e levando em consideração que jogou com 7 apenas dos seus 11 titulares, eu diria que a tarde de hoje foi muito importante para o Bahia conseguir essa posição que o consolida no G4. Naquele momento ali o Bahia chegava a 36 pontos, sua maior pontuação na história do primeiro turno, tá? Mesmo que o Bahia ainda tenha aí 2 jogos para fazer, considerando a tabela fixa do primeiro turno, Fábio, mas considerando o número de jogos de um turno, que são 19, o Bahia ultrapassa em 5 aí a sua pontuação máxima anterior, que tinha sido feita nos anos de 2024 e 2019, com 36 pontos agora, 10 gols de saldo, o Bahia caminha para solidificar a sua campanha, que vai dar como principal resultado uma vaga direta na Libertadores se o Campeonato Brasileiro, previsto para terminar em 8 de dezembro, concluir assim. E ainda com possibilidade de ultrapassar o Cruzeiro em termos de pontos perdidos, né? O Bahia tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e com possibilidade de ultrapassar o Cruzeiro caso vença esses 2 jogos. Então, assim, resultados muito importantes por esse motivo e também porque, imediatamente após esse jogo de hoje, os principais adversários do Bahia ali nessa concorrência, Mirassol e Botafogo, em termos de ponto, venceram suas partidas e o São Paulo está vencendo o jogo nesse momento. Então, é importante também para que o Bahia, no mínimo, mantenha uma distância segura para os seus principais concorrentes nessa posição e continue aí, Fábio, brigando para se classificar para a Libertadores e ter uma certa tranquilidade para virar a chave agora e jogar a Copa do Brasil contra o Fluminense, mantendo o foco e chegar também na possibilidade de classificação a uma inédita semifinal na Copa do Brasil, que seria muito importante para o clube. Tá mutado, Fábio, tá mutado o seu microfone. Opa, agora sim. Sobre a classificação, né? O Bahia é o quarto com 36, ele já tem uma boa vantagem, tá? Já abriu 4 pontos para Botafogo e Mirassol, que possuem o mesmo número de jogos do Bahia, né? 19. E também tem 4 pontos em relação ao São Paulo, mas o São Paulo tem 2 jogos a mais, né? Em relação ao Bahia. Então, realmente, pelo menos em termos de G6, já é uma gordurinha ali considerável, tá? Pro Bahia, porque o Bragantino tem 30, mas também com 2 jogos a mais. E aí o único time abaixo, né, que é o Fluminense, que tem o mesmo número de jogos do Bahia, tem 27, 9 pontos a menos. Então, já é uma gordurinha interessante. E esse G6 pode ser G7, G8, né? Dependendo aí de Copa do Brasil e Copa Libertadores, né? Então ele pode ser até ainda maior. Então, pelo menos Libertadores, Ravel, me parece que o Bahia não ficará de fora, né? Acho que o time me parece seguro hoje para manter pelo menos ali um G6, um G7, mesmo que caia de rendimento, que não dá mostras, né, nesse momento. Inclusive, se a gente for pegar em pontos perdidos, né, o Bahia tem menos pontos perdidos que o Cruzeiro, né, que é o vice-líder. Então, é uma campanha muito boa que tende a se consolidar. Eu diria que o trauma do ano passado ainda fica um pouco vivo na cabeça do torcedor, porque toda vez que o Bahia dá o menor sinal de que vai vacilar, de que vai trazer de novo aquele fantasma do ano passado, o torcedor fica um pouco apreensivo. É um trauma legítimo, afinal de contas são algumas campanhas onde o Bahia acaba dando uma patinada e largando a possibilidade de conquistar coisas maiores em razão de não proteger tanto a campanha. Então é uma preocupação válida, mas eu diria que esse ano está um pouquinho diferente. Assim, um ano é um pouco mais animador, deixa a gente um pouco mais otimista. Afinal de contas, já está superado aí 50% exatamente, né? Metade do campeonato já foi para o Bahia e a outra metade agora o Bahia dá bons sinais de que vai conseguir se manter dentro desse propósito, né? Como você mesmo disse, Fábio, em termos de pontos perdidos, o Bahia tem a terceira melhor campanha. Então, o Bahia nunca esteve nesse ponto do campeonato na história dos pontos corridos, né? Desde 2003. Então, são 22 anos disputando 22 edições. Algumas o Bahia, inclusive, não esteve na elite do futebol brasileiro, mas agora estando na elite,
O Bahia nunca tinha tido um desempenho tão bom em termos de performance e de pontuação. Então agora eu diria que o presente e o futuro são sim animadores. Acho que o Bahia está conseguindo pavimentar um bom caminho para que com maturidade consiga de fato aproveitar as oportunidades que estão sendo colocadas, né? Os clubes tradicionais ali que sempre permeiam essa faixa de tabela, exemplo de Corinthians, São Paulo, esse ano estão dando umas patinadas aí, especialmente fora de campo. O Bahia, pelo contrário, consolida um bom trabalho que reflete na montagem do elenco, da sua preparação, e quando não dá espetáculo, pelo menos pontua, ganha, né, e consegue manter esses pontos importantes para mantê-lo num patamar muito interessante. Só para a gente ter uma ideia, o Bahia faz parte de um grande bloco de equipes que perderam apenas 3 partidas, né? Então o Bahia está ali como o segundo time que menos perdeu no campeonato. Só o Flamengo perdeu menos jogos, perdeu 2. O Bahia perdeu 3. O Bahia está invicto na Fonte Nova, junto com Mirassol e Flamengo, são os únicos mandantes que ainda não perderam pelo Brasileiro jogando em seus domínios. E para fechar, o Bahia está invicto a 9 jogos no Campeonato Brasileiro. A última partida que o Bahia perdeu foi um jogo polêmico ali do pênalti contra o Grêmio há mais de 2 meses, né? Então o Bahia está consolidando, está caminhando a passos largos para fazer uma campanha mais robusta, uma campanha mais tranquila e que vai dar muitas alegrias ao torcedor no final do ano, eu não tenho dúvida, Fábio. Muito bem, sobre o jogo ainda, Rafael, teve um lance que os jogadores do Santos pediram pênalti, né? Foi até para a revisão do VAR ali, né? O árbitro mandou parar um pouco, mas não foi dado. Para você, não foi pênalti? Foi uma mão, né, ali do jogador do Bahia, numa cabeçada do jogador do Santos. O braço estava muito próximo da bola, né? Eu não sei. Assim, minha opinião, acho que esse tipo de lance não é pênalti, não, tá? Pô, tava muito perto, a cabeçada, e assim. Eu não achei nada, não. Tudo bem que a gente já viu lances parecidos serem marcados, né? Mas pra mim esse tipo de lance segue o jogo. O que me preocupa em lances dessa natureza, Fábio, é a atuação do VAR, tá? O VAR no Brasil é uma caixa de Pandora. Você não sabe exatamente o que vai sair dali de dentro. Então o VAR pega o evento que acontece dentro do campo, interpreta ao seu bel prazer, e aí ele pode referendar o árbitro de uma maneira ou de outra, e isso faz com que o jogo sofra interferência muito grande da arbitragem. Então eu diria que quando aconteceu aquele lance ali, eu fiquei preocupado do VAR recomendar, porque quando ele recomenda, o árbitro já vai ali para a cabine com uma pressão. Os diálogos que são publicizados depois normalmente dão um indicativo de que o árbitro de campo ele se sente compelido aí na decisão ou na interferência do árbitro de vídeo, que toma uma decisão dentro de uma salinha com ar-condicionado, sem compreender a temperatura do jogo, vendo o lance em slow motion, tentando encontrar todas as formas de fazer com que o jogo tenha mais gols. A impressão, às vezes, que me dá é essa, tá, Fábio? E quando eu falo isso, é colocando o Bahia, às vezes, também como beneficiado dentro desse ecossistema de uma arbitragem que não é contundente, sabe? Que não tem um padrão, eu diria. Então, a preocupação principal para mim era essa. Eu não daria o pênalti. Eu acho que Mingo está muito próximo da bola, numa posição de recolher o braço, né? Então, ele não está ali colocando, por exemplo, o braço aberto para, mesmo que tivesse próximo, por exemplo, poderia ser passível da marcação da penalidade. Não, ele está no braço recolhido, né? Na iminência de recolher completamente e muito próximo para ele tomar qualquer ação que seja, né? Seja de liberar ou de bloquear. Então, não marcaria, mas, como eu disse, a minha principal preocupação é o que se passa na cabeça dos operadores do vídeo árbitro, né? Da arbitragem de vídeo dentro do futebol brasileiro, porque nunca se sabe exatamente o que vai acontecer a partir dali. Eu acho que a gente precisa ter, assim, Fábio, como um dos principais benefícios da constituição de uma liga e de levar o Campeonato Brasileiro mais a sério, a profissionalização da arbitragem. Esse ponto e o ponto da gente ter um produto mais valorizado em termos comerciais, em termos de potencialização de faturamento bruto e, consequentemente, de distribuição dos seus associados, dos clubes, são, para mim, os principais pontos assim que eu anseio ver o futebol brasileiro consolidado numa única liga, né, que dê certo, porque é um produto bom, é um produto interessante de assistir,
É um produto que tem margem para evolução, mas é um produto que eu diria que é mal conduzido pela arbitragem de uma maneira geral. Eu confesso que eu gostei muito do árbitro de hoje, o Rafael Rodrigo Klein, se não me engano, é o sobrenome dele. Ele fez uma arbitragem muito segura, com pouca intervenção no jogo. Os atletas também ajudaram, porque é um outro ponto que a gente também tem que levar sempre em consideração. Às vezes a gente tem jogadores que tentam apitar o jogo inteiro, tiram a paz do juiz, tentam abusar da malandragem. Hoje não foi o caso, um jogo de poucas faltas, inclusive, um jogo muito limpo. Então eu diria que quando jogos como esse acontecem, com mínima intervenção da arbitragem, a gente fica na esperança de ver uma arbitragem ainda melhor para que isso se torne um padrão, Fábio, e não uma exceção dentro de um ecossistema que muitas vezes não funciona. Muito bem. Eu também acho que realmente o grande problema é que a torcida do Santos até relembrou, né, no jogo Fortaleza e Santos, teve um pênalti pro Fortaleza muito parecido, né? Foi uma bola na mão do defensor do Santos que lembrou muito, né, um lance ali muito perto, a mão ali meio que parecia um movimento natural ali do lance e o árbitro deu pênalti. Aí fica naquela, né? Vai da interpretação do árbitro, né? Então isso é muito ruim. Eu até tava vendo, cara, tava vendo o United e Arsenal semana passada. Cara, eu vi o primeiro tempo. Teve uns 3 lances no jogo que se fosse no Brasil era 5 minutos de VAR cada um. É o gol do Arsenal, uns 2 lances ali meio duvidosos de pênalti, num trançapézinho ali, que se é no Brasil era VAR com certeza. Lá ninguém chamou, não teve nem VAR. Foi como se não tivesse o VAR do jogo. O jogo seguiu ali e ninguém reclamou também, né? No Brasil qualquer coisinha aí é VAR, é todo mundo reclamando, e aí isso realmente enfraquece o espetáculo. Bom, vamos para os jogadores do Bahia, né? Vamos para o campinho agora, analisar individualmente. Vamos começar com Ronaldo, que se despediu da titularidade ou não? É provável que tenha sido o último jogo dele como titular, né? Existia um acordo não formal, né? Um acordo verbal entre Bahia e Santos para que João Paulo não jogasse essa partida de hoje, né? Como titular. O Bahia, inclusive, nem o anunciou, talvez por isso. Há a expectativa de que ele seja anunciado e registrado antes do jogo contra o Fluminense, para no mínimo já estar à disposição no banco de reservas. O Bahia que teve hoje Danilo Fernandes como suplente aí na posição, então tem-se a expectativa de que João Paulo minimamente esteja no banco aí na Copa do Brasil. Mas eu já digo aqui, independente de qualquer coisa, que parece que a contratação de um goleiro de um quilate melhor já mexeu internamente na postura dos goleiros, porque Ronaldo hoje fez uma boa partida, teve boas intervenções, tanto com os pés quanto com as mãos. Com os pés, o torcedor ainda fica um pouco ressabiado ali, preocupado, né? Até porque é difícil você esquecer completamente um histórico de trapalhadas, mas até nisso, nesse fundamento, o Ronaldo foi seguro hoje. Quando precisou intervir, ele foi bem. Então, eu vou colocar um verde musgo aí para ele. Acho que o Ronaldo fez uma partida honesta. E caso tenha sido de fato essa sua despedida, pelo menos temporária, da titularidade do gol do Bahia, Fábio, foi uma despedida em grande estilo, tá? Ele teve intervenções providenciais para manter o Bahia à frente do placar por 80 minutos aí, né? Já que o Bahia abriu o placar aos 12 e depois não teve em nenhum momento ameaçado de fato, e as intervenções de Ronaldo contribuíram para isso. Verde musgo aí para o arqueiro tricolor. Você trocaria? Com toda certeza. Ele fez uma boa partida, mas o saldo é negativo. Eu estou contando as horas para que João Paulo esteja à disposição do Bahia para ser titular e, com fé em Deus, apresentando bons desempenhos para não sair mais. Até que o Ele vai Bahia em poder jogar a Copa do 2026 Brasil? Vai, traga um goleiro né? ainda melhor. Sim, a única competição que ele não pode jogar é a Copa do Nordeste, que o prazo de inscrições para a competição já está esgotado, então nessa competição o Bahia vai ter que ir com o Ronaldo ou com Danilo Fernandes de titular. A sorte do Bahia de ter feito um planejamento de contratações lá no início do ano, Fábio, é que praticamente o elenco inteiro está à disposição para jogar a Copa do Nordeste. Então, você vai ter ali jogadores da chamada força máxima aí à disposição para jogar as finais contra o Confiança. Só o João Paulo praticamente aí não poderia jogar esse jogo. Então, o próprio Cauê Furquim também, que pode integrar os profissionais em breve. O Rogério Ceni falou um pouco sobre isso, que vai analisar o jogador essa semana.
até em razão da lesão de Ademir. Então, Ronaldo ou Danilo Fernandes serão titular, um dos dois será titular contra o Confiança. O João Paulo é mais goleiro, né? A única preocupação é a falta de ritmo, né? Porque ele jogou uma partida em 2025, né? E foi um jogo lá no Campeonato Paulista, né? Faz tempo. Mas, obviamente, é muito mais goleiro do que o Ronaldo, do que o Danilo, enfim, e do próprio Marcos Felipe, que já se foi. Para outro time, né? Obviamente, ele está vivo. Bom, dupla de zaga, David Duarte e Mingo. David bem, verde musgo aí para ele, teve uma atuação bacana, mantendo a estabilidade, a ótima fase que ele está vivendo. Então, tenho gostado muito das atuações de David Duarte. Inclusive, o crescimento do atleta faz com que a gente não lamente tanto algo que deveria, né, que talvez fosse mais sentido pela torcida do Bahia, que é a lesão de Canu. Né? Canu está lesionado já há bastante tempo, para a gente ter uma ideia. O próximo adversário do Bahia no Brasileiro é o Mirassol, no final de semana. E Canu se lesionou jogando pelo Bahia contra o Mirassol no turno, jogando na Fonte Nova. Desde então, David Duarte assumiu a titularidade aí e mantém o Bahia num padrão de defesa bastante sólida, inclusive passando mais um jogo sem tomar gols, importantíssimo isso, e isso se perpassa pela capacidade que ele tem conseguido ter de entregar bons desempenhos. Então, estou muito feliz assim com o desempenho de David Duarte. Hoje ele teve mais uma atuação segura e merece um verde musgo. Quem merece uma avaliação ainda melhor é Mingo. Gostei muito da atuação dele, apesar dele ter dado uma vaciladinha ali, entregou uma bola para o jogador do Santos na entrada da área, mas eu acho que isso não desabona a brilhante partida que ele teve no jogo de hoje, inclusive ajudando na construção pelo lado esquerdo. No segundo tempo ele evolui muito, acionando o Juba, acionando o Kaique, acionando o Thiago, naquela faixa do campo. É um zagueiro construtor, né? Então, um cara que é muito importante para a construção de jogadas, para saída do Bahia na primeira linha, desde da sua meta ali. Então é muito importante que o atleta consiga performar nesse nível também que ele vem conseguindo fazer. Mingo é um zagueiro espetacular. Eu acho que é um atleta que tende a contribuir muito ainda tecnicamente para o Bahia, Fábio, e acho que é um dos atletas que o Bahia também não vai conseguir segurar por tanto tempo, tá? Isso é um achismo meu aqui, baseado somente no desempenho do atleta, mas pelo perfil, pelas suas características, um zagueiro canhoto, que o mercado está sempre procurando. Vale lembrar que ano passado o São Paulo vendeu o Lucas Beraldo por cifras milionárias ao PSG. Mingo já bateu na Europa, mas era um garoto jovem ainda, agora já está um pouco mais maduro, já tem 24 anos. Acho que o Bahia pode ter dificuldade de segurar esse atleta num futuro próximo aí, porque ele é muito bom jogador e hoje teve mais uma atuação excelente. Então, verde mais alto aí para o nosso zagueiro. Muito bem, verde Paulo Sérgio, né? Para o Mingo. Vamos para a dupla de laterais. Arias, vamos começar pelo Arias. Aí a gente coloca um capítulo só para o Juba. Pô, gostei muito do colombiano hoje. Como eu já tinha dado spoiler na minha avaliação ali, na verdade, quando a gente falava ainda, avaliava o jogo, para mim foi a melhor partida de Arias desde a volta da lesão, tá? O jogador que se lesionou ali no início do ano, teve 45 dias só se recuperando fisicamente dessa lesão complicada que ele teve. Depois disso, ele acabou voltando um pouquinho fora de ritmo, aparentemente sem confiança, tendo que guardar funções defensivas, já que Juba, nessa ausência dele, o Bahia se especializou em jogar num 3-2-5 com Juba construindo por dentro, né? Então essa responsabilidade ela ficava ali dividida entre os zagueiros e o lateral direito, na ocasião Gilberto, fazendo em sua maioria esse tipo de jogo, e Arias é um lateral que sempre teve mais vocação ofensiva, um cara que ataca a linha, e hoje, pela saída de Ademir, Fábio, ele teve muita liberdade para jogar dessa forma. Acevedo ficava acionando ele o tempo inteiro e ele mostrou muita profundidade, capacidade de atacar esse espaço, que são as características que a gente já está acostumado a ver e que fez com que Arias fosse várias vezes convocado para a seleção colombiana, inclusive já jogando no Bahia. Então, um jogador muito importante. Acho que hoje ele foi bem, cabe um verde musgo aí para ele. Muito bem. Então, Arias também avaliação positiva. E o Juba? E aí, cavou a vaga dele na seleção? Bom, eu acho que, como eu disse, assim, eu sempre tenho um certo desconfiômetro em relação a como esses treinadores e como o eixo vê jogadores aqui jogando no futebol do Nordeste, em clubes que normalmente estão afastados dos grandes centros midiáticos do futebol.
mas eu acho que Juba hoje escreveu um capítulo assim muito forte para ser mais bem observado minimamente, tá, Fábio? Eu se fosse Carlo Até Ancelotti, porque, né, ele convocaria convocou o Juba. Alexandro, né? Assim, não é que é uma posição que tem concorrência alta, né? Ele convocou o Alexandro quase aposentado, assim. Pois é, eu comentava inclusive aqui em programas anteriores da gente, Fábio, que não é como se Juba fosse preterido na seleção, porque a gente tem dois bons atletas à disposição, servindo bem, e ele tem que ter um pouco mais de paciência e humildade para buscar seu lugar ao sol. A realidade é que, na minha avaliação individual aqui, meus comentários, a minha análise, é que hoje o Juba ele concorre com a grife, ele concorre com o nome, ele concorre muito mais com o currículo, com a carreira consolidada de dois atletas que bateram na Europa, né? O Alexandro jogou pela Juventus, Telles jogou pelo Manchester United, enfim, jogou. Os dois jogaram em vários clubes nas suas carreiras e hoje estão no Rio de Janeiro, que a gente sabe que o olhar é diferente, né? Um joga pelo Flamengo, o outro joga pelo Botafogo. Mas a realidade é que Juba tem jogado futebol para não só não dever nada a nenhum deles, como na minha avaliação hoje, se eu tivesse que escolher qualquer um dos três para o Bahia, ainda assim eu escolheria Juba, tá? Para mim é um atleta que merece sim ser observado, é um atleta que merece sim estar pelo menos na pré-lista. Eu não sei dizer se ele tem nível para jogar numa seleção brasileira, mas a gente precisa ver. Eu acho que o atleta precisa ser testado, precisa ser visto, precisa receber a oportunidade, né? Precisa ser oportunizado para mostrar. Até porque esses outros que lá estão, né, que já estão aí aparecendo como pré-selecionados, são atletas que a gente já sabe o que podem entregar, né? Então eu diria que Juba ele merece sim a oportunidade e hoje eu diria que ele aproveitou melhor do que Jean Lucas e Brazão a oportunidade que teve de ser visto pelo comandante da seleção em loco, tá? Verde Paulo Sérgio para Juba, sem dúvida nenhuma, não só pelo gol. O gol ele consolida uma excelente atuação, mas eu acho que Juba foi de fato assim um jogador que está indubitavelmente entre os melhores em campo do Bahia hoje, Fábio. Então, verde Paulo Sérgio aí para Juba. Tudo bem, né? Ele não tava não tá na pré-lista, né? Mas essa pré-lista também é algo informal também, né? Não quer dizer que o cara que não tá na pré-lista não estará na lista, né? Então, caso o Ancelotti tenha se convencido, né, que ele merece uma chance, ainda é possível, ou não. A pré-lista eu diria que é uma maneira de A pré-lista é aquela você lista assim, que tem uns 50 nomes, não é essa? Que tem vários tem, nomes, ele corta depois para 25, né? tem bastante, não sei dizer quantos, assim, mas são muitos nomes. Eu já ouvi até lugar dizendo que são 100 nomes. E assim, Pô, é de fato, né, você tem muito nome. O objetivo é vender uma proximidade maior da seleção, da CBF com os clubes, acho que é para e fazer valorizar um jogador essa engodo história ali, de valorizar pré-lista, jogador, hein? Antigamente não botar tinha nome isso na não, né? Eu não mídia, lembro render não. pauta. Eu acho que esse tipo de coisa, porque assim, eu tinha um professor, eu estudei direito, Fábio, ele dizia assim: noivado é igual a preâmbulo constitucional, não tem efeito jurídico nenhum, mas é bom que tenha. Pré-lista é a mesma coisa. Ele não tem efeito prático, praticamente nenhum, assim. Quem está na pré-lista ganha um parabéns, um tapinha nas costas, um bolinho na concentração, mas não tem a garantia de que ele vá jogar de fato uma competição ali pela seleção. O que acho que aumenta é muito mais no íntimo do atleta, de saber que ele está sendo observado, de ter a possibilidade de continuar focando, desenvolver seu melhor futebol, e caso seja esse um sonho, como é de quase todos os atletas, menos de Thiago Galhardo, voltar a jogar pela seleção ou ter a primeira oportunidade. Então eu diria que nesse sentido, no âmago do jogador, é importante você saber que você está sendo observado para jogar, mas essa pré-lista ele tem nomes ali como o próprio Marcos Antônio do São Paulo, que não tem 50 jogos como profissional, tem jogadores ali do Vasco, que é 15º, 16º colocado no Brasileiro, então naturalmente tem um efeito político, midiático também nessa pré-lista, mas o fato é que, voltando a Juba, que eu acho que ele aproveitou bem, seja lá uma pré-lista, ou minimamente a oportunidade de ser visto em loco pelo treinador na Fonte Nova, ele aproveitou muito bem a oportunidade de hoje. Muito bem, vamos para o meio campo, né? Não tivemos com o Alexandre machucado, Acevedo substituiu Caio bem. Alexandre fez falta, inclusive
Fábio, porque o Bahia acabou sendo um time mais vertical. O Rogério até fala isso na coletiva, eu também percebi assim. Acevedo ele não dá muito aquele passe lateralizado, não faz o Bahia trocar passes rápidos ali, jogo curto, né? O jogo apoiado que o Bahia costumeiramente faz com essa trinca de meio campo. Três centrocampistas, né? Quando o Bahia joga com Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, ele não tem necessariamente um volante, né? Como tem hoje a Acevedo, né? E isso aqui não é fazendo juízo de valor. O Bahia só muda um pouco em característica. Hoje o time esteve mais protegido defensivamente. Não à toa a gente está avaliando bem aqui todo o sistema de defesa e o Bahia também passou limpo no jogo de hoje, mas perde um pouquinho em construção, em possibilidade de infiltração. Ele consegue acertar alguns bons passes laterais, verticais, passes para as pontas, na verdade, mas os passes curtos, que o Bahia costuma triangular ali por dentro, acaba perdendo um pouquinho. Isso não faz com que a Ceferu tenha feito uma má partida, não. Só é jogador que tem características diferentes, por isso acaba errando um passe ou outro, perdendo um pouquinho o time, aquela vontade de construir demais lá em cima e deixando alguns espaços eventualmente, porque ele corre o campo todo, quer participar de todas as ações do jogo, mas nem sempre isso é possível. Mas a atuação dele foi positiva, então verde musgo aí para o nosso cão de raça ali, cão de briga do Bahia, um cara que consegue proteger bem e tem evoluído também no aspecto ofensivo, gosto muito do jogador, ele foi bem hoje. E o Jean Lucas, esse sim, né? Sabemos que está na pré-lista. Aproveitou aí a Carlo Ancelotti presente? Num primeiro tempo, onde o Bahia esteve um pouco abaixo, ele tinha sido o melhor jogador do Bahia em campo. No segundo, ele decaiu. Eu diria que ele não aproveitou tão bem aí a oportunidade, não. Eu vou colocar um razoável em Jean Lucas. Não é que ele tenha feito uma má partida, mas com toda certeza ele já fez jogos bem melhores vestindo a camisa do Bahia. Hoje ele foi um pouco mais discreto. Ele começou bem, fez um primeiro lance ali interessante no começo do jogo. No segundo tempo, ou no primeiro tempo ainda, ele também faz um corta-luz interessante, recebe o passe em projeção. Mas eu fiquei com a sensação de que ele estava numa avidez muito grande para demonstrar serviço, e até natural, né, que se tem, afinal de contas, ele estava ali oficialmente observado. E isso fez com que ele tomasse algumas decisões ruins, eu diria, Fábio. Prendeu um pouco a bola e no final do jogo acabou até se desgastando muito, apesar de ter jogado os 90 minutos. Eu acho que ele sentiu aí um pouco a pressão de ter jogado bastante tempo, corrido o tempo inteiro. Não fez uma má partida, mas com toda certeza já fez jogos melhores vestindo a camisa do Bahia. Razoável aí para Jean Lucas. Bom, quem foi bem foi o Everton Ribeiro, né? Isso aí é um capítulo à parte. Everton Ribeiro, assim, eu vou poder dizer, eu tenho uma filha de 12 anos, talvez eu ainda tenha um filho no futuro lá na frente, e vou poder dizer para meus filhos que eu vi Everton Ribeiro jogar com a camisa do Bahia. O cara é um craque, desequilibra muito, assim, totalmente lúcido, diferente, é um jogador que está em outro nível, está em outro patamar sobre o aspecto técnico. E até quando fisicamente o jogo está pegado, ele consegue trazer uma diferença. E hoje jogando contra um Santos que não tinha necessariamente essas características de ser um time muito combativo, o meio-campo do Santos é um meio-campo leve, né? O Tomás Rincon não conseguiu fazer um bom jogo, Gabriel Bom Tempo também não conseguiu contribuir tanto, o João Schmidt até bateu bastante, mas não achava tanto o Everton Ribeiro em campo, e aí em jogos onde ele tem essa liberdade para pensar o jogo, ele apresenta o que foi hoje, né? Everton Ribeiro debutou em campo, e aí o verde Paulo Sérgio é indiscutível. Craque do jogo, 2 assistências para deixar o Bahia numa posição confortável na tabela. Muito bem, Everton Ribeiro aí com o verde mais verde, que é o nosso verde Paulo Sérgio. Vamos partir para o ataque, né? O Ademir saiu cedo, né? Bolinha branca, né? Ademir vai sem nota. A gente já pode avaliar Cauli, até que na verdade foi quem jogou como um É. titular praticamente. Eu não acho que Cauli fez uma partida miserável, não. Eu vi opiniões divididas, Fábio, sobre Cauli. Vi gente falando que ele não fez nada. Vi gente falando que acho que ele fez um bom jogo. Eu acho que as opiniões extremas, por um lado ou por outro, são pesadas, tá? Eu acho que Cauli ele conseguiu entregar um desempenho ok, eu diria assim. Um cara que quis mais jogo do que em outras ocasiões, esteve um pouco mais ligado. Como eu disse, inclusive avaliando o jogo, ele quase faz um belíssimo gol, chutando com a parte externa do pé, um passe de primeira que ele recebe ali. Tem muita qualidade, Cauli, tá? Um jogador de refino técnico, que às vezes não consegue ficar tão concentrado no jogo, ou que fica um pouco prejudicado por não ter tanta velocidade quando ele atua pelos lados do campo. Mas eu acho que ele foi bem, sim. Hoje vou colocar um verde musgo para ele.
dos atletas que estão sendo avaliados com o verde musgo, é de fato aquele que esteve um pouquinho mais abaixo, tá? Se a gente fosse mais rigoroso aqui, talvez pudesse até puxar para um razoável, Fábio. Mas eu acho que ele teve sim uma atuação melhor do que a de Jean Lucas, por exemplo, e melhor que a de Kaique, já pulando aí para outra ponta. Kaique eu vou de razoável para ele. Acho que ele tem. Eu dou sempre o benefício para Kaique de considerar que ele está jogando fora do seu lado favorito, né? Um jogador que parece que agora, aí, contra o Fluminense, até forçadamente vai jogar ali pelo lado direito, porque a Ademir não deve estar disponível. Eu sempre dou esse benefício de considerar que é um atleta que gosta de jogar de fora para dentro com o seu pé dominante driblando em diagonal. Na esquerda ele não pode fazer isso. Na esquerda ele acaba tendo que atacar mais a linha, o corredor, até porque Juba constrói por dentro, Jean Lucas ajuda na construção por dentro também, e ele acaba perdendo um pouquinho da sua característica de amplitude, né, e de corte em diagonal. Acho que quando ele joga pela esquerda ele perde um pouco disso, até em alguns momentos do jogo hoje ele teve liberdade para ir para a direita, mas não aproveitou não. Vou de razoável aí para Kaique. Muito bem. E o William José? O William hoje foi mal, né? Tanto que foi substituído no primeiro tempo, jogou pedrinha, não teve condição nenhuma assim de ajudar o Bahia. Vou de laranja aí para ele. Mais uma atuação ruim do centroavante tricolor, um cara que tecnicamente é diferente, um cara que tem recurso, um cara que já demonstrou isso em outros momentos do campeonato, né? Já trouxe pontos importantes para o Bahia, mas que já algumas partidas não consegue apresentar um desempenho bom, de fato. É sempre ruim ou razoável no máximo. Tá precisando voltar a ter uma boa atuação. Eu não gostei da partida de William José hoje. Ceni também não à toa. Ele substitui no intervalo, a primeira mudança, e aí já avaliando até Lúcio Rodrigues. O Bahia melhora a partir da entrada de Lúcio. Lúcio hoje fez um jogo muito bom. Eu diria, inclusive, que é um jogador que eu acho que daqui a pouco vai começar. Já hoje já recebeu mais minutos, né? Jogou quase 50 minutos, considerando os acréscimos. Daqui a pouco a pressão pela titularidade vai aumentar. E isso se vale pelo fato dele ter conseguido fazer uma partida muito boa. Então, o Lúcio Rodrigues eu vou colocar o verde máximo aí para ele. Gostei do jogo do Uruguai hoje. Às vezes falta confiança no atleta, né? Aí o atleta vem, consegue fazer um gol, dá uma assistência, e mais uma vez ele emplaca uma bola na rede. E hoje ele cavou um pouquinho mais de sequência, jogando aí para ajudar o Bahia. Ceni fala isso, inclusive, na coletiva. Como o Bahia está numa maratona de jogos, ter atletas, independente de titular ou reservas, atletas que possam ajudar, faz toda a diferença. E hoje ele deu mais um passinho para retomar a titularidade que já foi dele. Verde máximo aí para Lúcio Rodrigues. Muito bem, né? Em um mês, 4 gols aí pro Lúcio, né? Ele fez um contra o Juventude, fez 2 contra o Retrô e fez hoje, né? Então, vem evoluindo aí. Centroavante, né? Atacante é confiança, né? O cara começa a fazer gol, né? Isso já resolve 80% do problema. Bom, ainda do banco temos o Nestor e o Rezende. E o Thiago, né? Que também entrou. Vou começar pelo bom. Thiago, verde musgo aí para ele. Gostei muito da atuação do garoto, tá? Tá cada vez evoluindo mais, amadurecendo mais. Eu que já, em análises anteriores aqui, condenei o Thiago, dizendo que eu não acreditava na capacidade dele de entregar bom futebol pelo Bahia. O tempo está mostrando que eu estava errado, tá? Ele tem ajudado o Bahia entrando e dando fôlego, dando sobrevida. Consegue jogar, inclusive, nas 3 faixas do campo, pela sua juventude, pelo seu fôlego. Obviamente, como centroavante, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, não à toa, em determinado momento ali, Ceni, ele baixa Thiago e Lúcio para as pontas, fazendo com que o Cauli flutuasse ali, jogando quase como um falso 9, mas ele consegue jogar, sim, nas 3 faixas do campo, tanto pela esquerda quanto pela direita, quando necessário, e ele jogou hoje, na maior parte do tempo, na posição que ele se sente mais à vontade, que é jogando ali pela ponta esquerda, e contribuiu. Entrou até melhor do que Kaique, verde musgo aí para ele. E a joia tricolor aí da base tem mostrado cada vez mais que pode ajudar. Não traria titularidade ainda para ele, mas eu acho que é importante no momento onde você não tem um Pulga e agora não tem um Ademir, saber que tem um garoto aí que pode sim ajudar em circunstâncias do jogo, fazer com que o Bahia conquiste seus triunfos. Em seguida, a gente tem aí Nestor e Rezende. Nestor eu vou de razoável aí, um razoável meio apagado. Acho que ele teve
pouco tempo e poucas ações com a bola. Ele até erra uma bola e o torcedor fica um pouco chateado com ele na bronca, mas eu acho que nesse caso é mais pagando uma conta de jogos passados onde ele vai sempre mal. Hoje eu acho que ele não teve nem tempo suficiente para poder errar mais, né? Errar como no padrão de costume. E não teve também esses erros nas ações que ele teve com a bola, a exceção desse lance especificamente, que para mim não é o suficiente para colocá-lo numa avaliação negativa, não. Quem recebe é Rezende. Rezende, para mim, já venceu o prazo dele no Bahia, um atleta que estava na iminência de sair para Fortaleza, emprestado. Essa negociação estava praticamente fechada, mas a lesão de Caio Alexandre traz de novo o jogador a ter uma sobrevida no elenco do Bahia. Não à toa hoje Acevedo, que no segundo tempo baixou um pouquinho a qualidade, né? Perdeu ali, estava sentindo câimbra, teve que ser substituído. E aí Rezende entra em campo e mostra porque que é um jogador que já não conta mais com o prestígio, o apoio da torcida, Fábio. Um atleta que abusa do excesso de autoconfiança, erra passes bobos, tenta fazer lances refinados ali na frente da área, expondo o Bahia, deixando o Bahia vulnerável, frágil e numa situação de risco que não passou o tempo inteiro praticamente antes da entrada dele. Rezende cumpriu o seu ciclo dentro do Bahia. É um atleta que precisa ser feliz em outro lugar, porque eu até acho que tecnicamente ele pode ajudar em outros elencos. No do Bahia, por todo o contexto que a gente já conhece aqui, quem mora em Salvador, quem acompanha o Bahia mais de perto, já sabe que não dá para a gente contar com Rezende como um atleta que mantém o padrão de qualidade que hoje esse elenco tem. E a atuação de hoje corrobora com esse meu pensamento. Então o Rezende vai de laranja, ele jogou mal, ele junto com o William José foram os piores do Bahia em campo. Bom, Rogério Ceni para fechar. Hoje eu vou colocar um verde Paulo Sérgio aí para Rogério Ceni, porque eu acho que ele foi um atleta ou um treinador que conseguiu ter uma leitura importante do que os atletas precisavam fazer dentro do campo. Então ele conseguiu entender muito bem o que o Bahia precisava, como é que o Bahia precisava se portar. Esse modelo de jogo do Bahia está cada vez mais maduro. Quando funciona, a gente vê o Bahia jogando top 3, top 4 aí de nível de futebol no Brasil. E hoje foi um dia desses em relação à parte defensiva. Eu acho que o Bahia teve muita estrutura defensiva, solidez. Ofensivamente deixou um pouquinho a desejar, mas eu acho que o trabalho de Rogério é muito bom, levando em consideração aqueles fatores que a gente colocou na análise inicial. Ele consegue contar com 16, 17, hoje 18 atletas que consigam entregar um bom nível de futebol para o Bahia. A gente está falando aqui de 16 atletas em campo, né? Os 11 que entraram de titulares, mais os 5 que entraram como substitutos, mais os 3 que não estão à disposição, falando minimamente aí de Gilberto, de Pulga, de Caio Alexandre, isso sem contar Canu, que já está lesionado há mais tempo. Está falando de 19 atletas que estão tendo minutos regulares para ajudar o Bahia, né? Michel Araújo também. Então, já que Rezende não estava tendo tanto tempo, a gente troca um pelo outro aí, 19 atletas, Fábio, que são jogadores que compram a ideia do treinador, né? E eu acho que ele tem conseguido fazer cada vez mais um bom trabalho. E quando acontecem jogos como o de hoje, resultados como o de hoje, que o Bahia controla as ações e consegue ter uma vitória tranquila, sem sofrer e passando limpo no placar também, a gente tem que enaltecer o trabalho do treinador, que teve coragem também de substituir o centroavante que não estava bem no jogo no intervalo, de fazer as suas 2 últimas substituições aos 27 minutos do segundo tempo. Uma, obviamente, o atleta estava ali lesionado, mas ele compreendeu que ele precisava fazer aquelas movimentações ali, mesmo correndo o risco de você jogar 25 minutos sem ter uma substituição, porque era aquela última janela que ele tinha à disposição, e ainda assim ele conseguiu fazer, conscientizar os atletas de que naquele momento ninguém poderia ser expulso, e guardou energia também para que não perdesse ninguém por lesão. Quando a gente vê atuações de um treinador como a de hoje, em Rogério, a gente entende porque que o Bahia está chegando nesse nível de maturidade no futebol. Não é que o trabalho seja perfeito, não. Rogério, eu mesmo já critiquei Rogério aqui várias vezes, mas quando ele entrega esse prime, né, de qualidade, de leitura de jogo, né, a gente não controla o resultado, mas controla o esforço. E o Bahia hoje conseguiu fazer o suficiente para poder vencer sem sustos, e eu acho que isso está na conta do treinador tricolor. Muito bem, então passado a limpo, né? O Bahia